Em uma tentativa de reduzir tensões entre as duas maiores potências globais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com o líder chinês Xi Jinping, na Califórnia. Mais na reportagem de Beatriz Araújo. Manifestantes contrários a Pequim protestaram enquanto acontecia o encontro entre Xi Jinping e o presidente americano Joe Biden. Apoiadores do regime chinês também marcaram presença. O local da reunião, na Califórnia, havia sido mantido em segredo até poucas horas antes da conversa, que ocorreu à margem da cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. No primeiro encontro em um ano, os dois líderes defenderam a redução das tensões entre Estados Unidos e China. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Pequim, o presidente chinês disse que a Casa Branca deve parar de armar Taiwan e alertou que a reunificação da ilha autônoma é imparável. O líder do regime comunista também concordou com o democrata em restabelecer a comunicação direta entre os seus respectivos exércitos. Já o presidente dos Estados Unidos pediu a Xi Jinping que respeite o processo eleitoral em Taiwan. Joe Biden afirmou que houve progresso real na reunião e destacou que o encontro foi construtivo e produtivo em temas como combate às drogas. O democrata disse ainda que Xi Jinping concordou em manter conversas diretas entre eles, sempre quando houver crises entre os países. Apesar do tom diplomático, Biden afirmou que ainda considera o líder chinês um ditador. Após a reunião, Xi Jinping participou de um jantar com grandes empresários dos Estados Unidos, como Elon Musk, da Tesla, e Tim Cook, da Apple. Em discurso no evento, o líder chinês garantiu que Pequim está pronta para ser parceira e amiga dos Estados Unidos, e ainda há muito espaço para a cooperação bilateral, tentando reduzir o temor entre executivos de que uma desaceleração da economia chinesa e a redução da oferta de insumos possa afetar na economia americana. Fabrício Naitz, que é aqui conosco para analisar esse encontro bilateral depois de um ano sem se encontrar, né, Naitz? Bom dia. Bom dia para você, bom dia, Colombo, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Ontem você trouxe algumas expectativas do que seria discutido, efetivamente do que eles falaram. A gente quase gabaritou o que foi dito ontem na reunião, Lívia, pelas informações que a gente recebeu. Essa reunião não teve comunicado conjunto após a sua conclusão na tarde de ontem, noite já aqui no Brasil, já que a reunião foi lá em São Francisco, na Califórnia, 5 horas atrás do horário de Brasília. Então, pelo fuso horário, já era noite aqui. Mas, como disse, praticamente gabaritamos. Ontem a gente trouxe 4 pontos para observar, para esperar para a reunião. Hoje a gente traz 4 pontos de destaque que foram debatidos entre Joe Biden, o presidente norte-americano, e Xi Jinping, o presidente da China. Separamos até uma arte para ilustrar bem o que foi debatido. Olha só, primeiro de tudo a retomada das conversas militares. Esse é o principal destaque, sem sombra de dúvidas, um dos pontos até que Joe Biden falou abertamente sobre isso depois. Os países optaram por reabrir os canais de comunicação entre os exércitos que estavam fechados desde agosto. Houve a tensão envolvendo a ida da Nancy Pelosi para Taiwan, a questão de disputas no mar ali do sul da China, o balão espião, mas agora essas conversas foram reabertas, já estão reabertas oficialmente as conversas. E o que dizem os analistas, Lívia? Na Guerra Fria, lá na década de 80 ainda, os exércitos dos Estados Unidos e da União Soviética tinham um canal de comunicação aberto permanentemente para evitar qualquer tipo de problema, embora os países estivessem ali na Guerra Fria, de fato. E é essa avaliação que está sendo feita hoje, que é importante manter esse canal de comunicação aberto, porque Estados Unidos e China são as duas principais potências do mundo. Então eles precisam estar ali em comunicação constante para evitar qualquer tipo de problema, até são países com arsenais nucleares. Isso poderia ter consequências gravíssimas em caso de qualquer desentendimento. Mudanças climáticas também é outro ponto extremamente importante. Esse a gente não tinha colocado aqui na nossa arte ontem, mas é importante destacar. Foi o foco da cúpula que aconteceu, né? Imaginei que haveria essa discussão. E já esperando também a COP28 em Dubai neste mês. Uma prévia, mais ou menos, do que deve ser discutido na COP. Por quê? Estados Unidos e China, juntos, são os 2 principais emissores de gás carbônico
estratégico do mundo, ou seja, os 2 países que mais poluem no mundo. Eles divulgaram um comunicado falando mais ou menos o seguinte: vão se comprometer a reduzir a emissão de gás de metano, muito ligado ali à produção de petróleo, também lixões. Não falaram de combustíveis fósseis, um assunto muito destacado em conversas sobre o meio ambiente, mas prometeram triplicar o uso de energia renovável até 2030. Ou seja, é uma sinalização do que pode vir a ser discutido na COP lá nos Emirados Árabes Unidos, com participação dos Estados Unidos, da China, do Brasil, diversos países. Outro ponto importante de destaque, a gente havia falado ontem, a guerra comercial. A questão do fentanil, responsável por 75 mil mortes nos Estados Unidos em 2022. A China afirmou que vai se comprometer, sim, a caçar empresas dentro do país ligadas ao setor da indústria química, responsáveis por enviar insumos para os Estados Unidos para a produção dessa droga por lá. Como a China vai fazer isso exatamente, ainda é um mistério. E se vai fazer? E se vai fazer de fato. Dizem que pode ser ali uma certa moeda de troca na diplomacia chinesa, a força com a qual eles vão apertar de fato essas empresas. Tudo isso ainda vai ser descoberto nos próximos meses, sem sombra de dúvidas. E aí o último ponto da arte ali eram felizes para sempre. Eu vi. Pois é. Esse casamento, essa retomada entre Xi Jinping e Joe Biden, ali o último ponto da nossa arte, expectativa de novas conversas entre líderes. As conversas foram vistas como frutíferas, eles estão reatando, melhor dizendo, de forma lenta e gradual. Biden e Xi Jinping, segundo tanto a avaliação da Casa Branca também quanto de Pequim, é que as conversas têm melhorado já nos últimos meses e que espera-se uma melhora lenta e gradual, que vai avançar aos poucos, mas que é importante manter esse canal de comunicação aberto. Muito importante porque são, de fato, as 2 principais potências do mundo. Eu estava olhando a imprensa chinesa, a imprensa estatal chinesa, e tem uma fala do Xi Jinping dizendo o seguinte, que é importante, existem 2 opções para Estados Unidos e China. Uma delas é aumentar a solidariedade e cooperação para desafios e prosperidade global, ou manter uma mentalidade de perde-ganha que vai gerar tumulto e confusão em todo o mundo. Então, Estados Unidos e China querem manter essa relação próxima, esse casamento cada vez melhor para evitar um mundo fragmentado, tomando as rédeas ali os 2. Deixa eu ouvir o Luiz Felipe Dávila sobre esse casamento que você citou. Dávila, felizes para sempre, como destacou na arte o Naitsky, ou até que o primeiro conflito de interesses o separe, hein? Olha, o Naitsky está certo numa coisa. Hoje, o comércio entre Estados Unidos e China é tão interdependente um país do outro que eles precisam ser felizes para sempre, senão os 2 morrem abraçados. Então, essa história de que o comércio pode ter um decoupling da China e Estados Unidos é impossível. Hoje, um depende do outro. Então, na questão comercial, eu concordo. Agora, a questão de grande tensão, e aí a importância dessa retomada do diálogo militar, é Taiwan. Taiwan é que pode ser esse barril de pólvora que, se não for bem administrado, pode levar o mundo a uma guerra sem precedentes. Então isso não pode acontecer, uma guerra entre as 2 grandes superpotências. Então, dirimir a tensão militar para que nós não tenhamos uma guerra em torno de Taiwan é, sem dúvida nenhuma, a questão mais importante da atualidade. Em relação à questão comercial também, tinham 2 coisas, não só essa levantada muito bem aí pelo nosso jornalismo da Jovem Pan, mas tem uma terceira coisa, que era o roubo de informações, era essa grande briga de espionagem industrial, comercial. Essa é uma coisa que estava causando enorme desconforto também nos Estados Unidos e na comunidade europeia. Então, entendo que essa retomada do diálogo entre os Estados Unidos e China é fundamental para manter uma relativa paz no mundo e evitar que Taiwan seja o barril de pólvora que pode explodir um conflito militar entre as 2 grandes superpotências do mundo.